Atenção, Grande ABC em São Paulo. Vem aí mais 2 grandes lançamentos da Patriani em São Bernardo, os 2 na Kennedy, a avenida do Golden Shopping. Um conta com apartamentos de 2 e 3 suítes e o outro com apartamentos de 3 suítes, além da opção de duplex. As vagas da garagem são grandes e acomodam até uma cabine dupla e tomada para carro elétrico para todos os apartamentos. 2 condomínios tão modernos que têm até fazenda solar para geração de energia e lazer de resort. De longe, estão entre os prédios mais tecnológicos e completos do ABC. São Bernardo parece outra cidade e é. Fale com a Patriani. Réveillon é tempo de festa, de comemoração, virada do ano, e as pessoas não dispensam de forma nenhuma e nem podem dispensar um bom vinho espumante. Por isso eu vim selecionar alguns aqui na adega da Bela Vitória, já estou até brindando, hein? O Fausto Brut da Pisato é um vinho muito em conta que você encontra aqui na Bela Vitória e que com certeza vai transformar o seu Réveillon, a sua festa de Ano Novo, num momento especial. Também tem o vinho rosé, que a gente encontra aqui da Casa Valduga. É um rosé brut. Olha a cor desse vinho, prestem atenção nisso aqui. Isso aqui mostra que você vai ter um ano ainda melhor do que este que passou. Agora tem gente que não abre mão de jeito nenhum de vinho tinto. Para quem não conhece, Casa Ferreirinha, a mesma vinícola que produz o famoso Barca Velha, produz esse aqui, o Papa Figos, que é o nome desse passarinho lindinho aqui, que fica comendo os figos ali, enquanto eles estão na árvore ainda. O Papa Figos é um vinho de excelente preço e se você não conhece, eu recomendo. É um vinho tinto que vai deixar o seu ano ainda melhor. Como eu já falei, eu repito aqui, taças para espumantes. A tradicional, que é a flauté ou flauta, que você encontra facilmente, ou a taça de Borgonha, que os grandes sommeliers adoram, porque nessa altura aqui ela deixa o teu espumante com as borbulhas ainda melhores. Para completar, se você for saborear uma sobremesa, indispensável um vinho tinto. Um vinho tinto de sobremesa é o Porto, que vai te fazer ainda mais feliz. O Porto que vai te levar a lugares nunca dantes navegados. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos assistem também pelas redes sociais. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de literatura, né? E quando eu descubro autores novos, trabalhos novos e interessantes, eu não resisto, preciso saber mais, ter detalhes. E assim que eu fiquei sabendo desse trabalho, da Natália Brescancini, que mora em Santos, está aí na beira da praia, que lugar bonito. Um livro chamado Entre Apagamentos e Afetos. E um tema que me chamou particularmente a atenção, não só pelos meus cabelos brancos, a gente vai ficando mais velho e vai ficando mais sensível a algumas causas e alguns processos que acontecem, mas também porque eu acompanho muito a área médica, a área da medicina, gosto muito da área de neurologia, o pessoal sabe que a gente tem uma relação muito próxima. E quando eu vi o começo, recebi um material de divulgação da empresa, eu falei, eu já publiquei no portal BCT Real, mas eu preciso conversar com ela para saber mais detalhes. Natália, muito obrigado por dispensar um tempo da tua manhã aí para me conceder essa entrevista. Eu que agradeço o convite. Natália, começa contando para a gente. Você é multiartista, né? Como a gente colocou lá. Então, tem artes plásticas, fotografia, imagens. Mas esse trabalho, me parece que você reúne tudo num objetivo ainda muito maior, né? Como é que surgiu a ideia? Bom, é isso. Eu tenho uma formação em artes visuais mesmo, né? É meu ponto de partida sempre, mas eu transito muito.
E aí a literatura sempre esteve muito próxima, eu sempre escrevi, e eu trabalho também em projetos interlinguagens, né, com pessoas de outras linguagens, então eu estou sempre um pouco transitando. Esse projeto, ele é muito um desdobramento da minha caminhada mesmo como artista visual, e a ideia surge um pouco no momento do isolamento social, durante a pandemia, em que eu começo a fazer umas chamadas de vídeo com a minha avó, uma senhora de 82 anos, portadora de Alzheimer, e através ali do apoio da minha mãe e da minha tia, eu começo a manter o contato com ela através das chamadas de vídeo. E a gente estava mergulhando nesse mundo, né, dessas chamadas, de se conectar e de conversar dessa forma, e eu vinha um pouco questionando isso tudo, em outros projetos também, e aí resolvo trabalhar um pouco a partir dessa relação que a gente começa a estabelecer nas chamadas. Então, eu tenho uma história com retrato e autorretrato já, né, no campo das artes visuais. Então, começa um pouquinho aí, assim, de tentar traduzir, tentar investigar um pouco essa relação que acontecia, assim como a gente está agora também, mas com ela especificamente, que era uma situação muito mais delicada, né, assim, mais cheia de nuances e aí surge um pouco assim, eu escrevo o projeto, em junho ele é aprovado em dezembro pelo PROAC, e aí eu começo a trabalhar nisso. Que legal, que maravilha. Isso é muito legal. E é até bom falar dessa questão da aprovação do PROAC, porque há uma discussão político, eu diria até meio idiota a respeito desses projetos de colaboração com artistas. Então, tem gente que fala mal da Lei Rouanet, tem gente que fala mal da lei do Aldir Blanc, como se ele fosse beneficiar somente grandes artistas renomados que ganham vida dele. Eles nem precisam disso. A gente percebe, num trabalho como o seu, a aprovação pelo PROAC, isso aí é fundamental, é essencial, assim como eu conheço vários escritores, produtores de teatro, gente de música, que também tem esse. Eu não diria nem apoio, isso não é um apoio, é um financiamento que a sociedade faz, porque nós precisamos da arte, precisamos da cultura e precisamos valorizar todo esse trabalho, né? Então, eu vejo bem por aí. É difícil muito conseguir uma aprovação de um projeto do PROAC. Olha, é difícil. É difícil porque a gente ainda, enfim, a gente tem que agradecer. Eu acho que não é à toa que essas iniciativas existem. Acho que existe uma construção aí, inclusive um movimento, né, da classe artística que vai construindo esses espaços, mas ainda é um número muito menor do que a demanda, né? Se a gente pensar na potência, eu em Santos, a gente pensar no estado de São Paulo, pensar Brasil, a potência da produção cultural, então esses projetos eles ainda não chegam tanto em tanta gente que está produzindo, né? Então é um pouco, é difícil sim de conseguir. Às vezes a gente fica muito tempo, né? Tentando, enfim. E o que eu acho mais interessante disso tudo é que quando você tem esses projetos como política pública, a gente também consegue produzir coisas menos comerciais, né? Coisas Sim. que não necessitam do interesse de uma marca para que isso seja veiculado, produzido. E É, aí é que eu acho que a gente chega mesmo nas pessoas, né? A gente trabalha num verdade. lugar mais humano, enfim. Então, de fato, é essencial, assim, a E gente fica mais trabalhar pela autêntico. ampliação. E fica mais autêntico, porque você não tem que dar Hum, resposta para um eventual patrocinador. Isso é legal. Agora, voltando ao livro, vamos deixar essa questão burocrática de lado, que é o livro que me interessa mais. E quando eu comecei a ver teu trabalho, eu imaginei a dificuldade, do ponto de vista até emocional e psicológico, de colocar isso aí. E eu sempre lembro do distanciamento brechtiano, né, que você tem no teatro. Então, você tem que ter aquela distância da personagem e tal, para você poder enxergar melhor. No teu caso, isso é impossível, porque é uma relação muito íntima. Você com a tua avó, a tua mãe participou também de algumas conversas aí. Quer dizer, é algo muito interior de vocês aí, mas eu imagino que isso dificulta ainda mais para colocar, para expor para todo um público, não? sim, sim, é uma situação bem delicada mesmo. Acho que o processo também foi atravessado pelo luto, né? Eu começo a trabalhar, ela está viva. No meio do processo, ela falece. Então, de fato, é uma situação muito delicada. Tem esse lugar muito íntimo do trabalho mesmo. Mas ao mesmo tempo, aos poucos, mantendo diálogos, a gente vai entendendo outras dimensões, né, dessa experiência que é individual, mas que também é coletiva, né? Quando a gente fala dessa experiência
de cuidado ou da experiência do luto, né? Essa relação vida e morte, isso tudo permeia todos nós, né? Então, em Verdade. algum momento, o trabalho chega nesse lugar em que a nossa experiência se conecta, né? Apesar de partir de uma coisa muito íntima. E pensando em dificuldade, eu acho que a dificuldade maior, eu consegui me manter produzindo, enfim, eu estou há muitos anos fazendo isso e a gente vai encontrando estratégias, né, no processo de criação, mas a dificuldade maior foi realmente dar esse formato de livro, porque eu vinha produzindo imagens, textos, de maneira muito orgânica, e aí olhar para esse material e organizar, e escolher, e pensar o que que funciona para o outro, onde é que o público vai acessar e vai fazer sentido, aí de fato é esse afastamento, né, que a gente precisa ter. É, E aí eu tive muita ajuda com as pessoas que eu trouxe para produzir o livro junto, né? Isso legal. ajudou muito, esse diálogo. Deu para perceber no pouco que eu pude ver, ainda preciso ler o livro com mais calma, mas algumas imagens, uma diagramação muito bonita, muito bem pensada, né? As palavras se fundindo com as imagens, com os desenhos, com os teus desenhos. E isso que você falou é importantíssimo, que a partir de uma experiência pessoal, intimista, esse livro ele acaba sendo de uma grande utilidade, né? E é isso que é legal do livro para todas as pessoas. Porque, invariavelmente, até porque a gente vive numa sociedade que, felizmente, graças à ciência, a gente está ficando cada vez mais velho, né? Vivendo mais, pessoas com 90, 90 e poucos anos, é mais comum de se ver hoje, a gente não via isso há alguns anos, né? E o livro ele acaba sendo também uma espécie de uma ferramenta para que essas pessoas possam ler, se entender e entender a sociedade como um todo, não? Sim, sim, eu acho que é nesse lugar que a gente, às vezes, como artista, tem uma possibilidade de elaborar através de outras linguagens, que aí também ajudam as pessoas a entrar na experiência de outras maneiras, né? Porque quando a gente está vivendo a experiência ali sozinho, às vezes é difícil entender, assimilar, né? Quando você vê um produto ali cultural que lida com as questões, acho que de fato pode ter esse ajudar nos processos, né? As pessoas entram e vão encontrando formas de lidar com aquilo, né? Outras formas de olhar, enfim. Legal. Agora a gente está falando e não está dando serviço. Como é que as pessoas fazem para acessar? Eu sei que o acesso pela plataforma é gratuito, né? Isso, mas com dois S, dois U, como é que é isso aí? Conta para gente. Isso é uma plataforma para revista, né? Digital. Então, o arquivo está lá, você tem a possibilidade de ir passando as páginas. A gente pensou ele como folha, como se fosse um livro mesmo, né? Então, pensando sempre folha dupla, folha aberta. Ele está lá disponível e você tem a possibilidade de baixar. Então, na descrição do livro, dessa postagem, tem um link para baixar, porque os arquivos também eles estão acessíveis, né? Eles têm audiodescrição. Então, se você baixar, você carrega a audiodescrição e acessa inteiramente o conteúdo. E dentro do livro também a gente tem links, né? Eu produzi alguns vídeos de processo. Então, a ideia é ser um pouco interativo também esse material, né? Você vai lendo, acessa um vídeo, volta, tem as descrições, é um pouco esse processo aí. Então, é um link no isso, é isso. Legal. Bom, é lógico que é muito legal e o PROAC patrocina a ideia para o e-book, mas a gente fica já com vontade de quem gosta, que está vendo um pedaço do meu armário aqui atrás, quem gosta de papel do livro impresso mesmo, pode sentir aquele cheirinho dele saindo da gráfica, ficar folheando e tal, é muito Sim. gostoso. A gente pode imaginar a possibilidade dele vir a ser impresso? Sim, sim, é um desejo nosso. A gente vai trabalhar um pouco para isso, né? Porque, enfim, a gente teve financiamento para essa produção digital, e agora a ideia é com ele pronto, a gente batalhar por um financiamento para impressão, sim. Porque, Ah, que enfim, voltar para o papel faz muito sentido, né? Os desenhos vieram daí, assim. legal. E então, olha, Natália, eu ficaria aqui mais algumas horas conversando, porque tem assunto que não acaba mais, mas você sabe que tempo de televisão é implacável, né? Se você tiver algo a dizer que se queira falar que eu não perguntei, fica à vontade aí. Olha, nem sei dizer. Acho que foi uma boa conversa. E Legal. acho que é mais esse lugar de convidar mesmo as pessoas a acessarem. Acho que tem uma coisa que é bacana, que conforme eu fui compartilhando partes do processo, eu fui tendo alguns retornos, né? As pessoas foram compartilhando comigo as experiências delas. Bem nesse lugar que a gente falou, da pessoa se ver
e ir se percebendo também, vivendo coisas parecidas. E isso é uma coisa que me interessa muito, assim. Então, se as pessoas quiserem me acessar para trocar, para dar retorno, para contar a história da própria avó, enfim, eu estou muito aberta, porque isso para mim também é material artístico e provavelmente desdobra em outra produção muito em breve. Então, Legal. assim, estou E aí e disponível. esse contato, as pessoas entrando lá no ISU, acessando, eles têm lá o contato. Sim, e o Instagram é meu nome, assim, né? @Natália Brescancini, tô por lá. Muito fácil de achar. Fácil, fácil. Não tem tanto assim. Se conseguir a grafia certinha do nome, não tem muito, então é fácil. Tá ótimo. Natália, muito obrigado pela entrevista. Sucesso aí. Espero que tenha bastante acesso, bastante leitura, que você obtenha mais material para continuar produzindo esse tipo de trabalho que eu adorei e faço questão de divulgar. Obrigado e até um próximo bate-papo. Tá certo. Obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade. E até a próxima, então. Até a próxima. Abraço. Natália Brescancini falou com você. Atenção, Grande ABC em São Paulo! Vem aí mais 2 grandes lançamentos da Patriane em São Bernardo, os 2 na Kennedy, a avenida do Golden Shopping. Um conta com apartamentos de 2 e 3 suítes e o outro com apartamentos de 3 suítes, além da opção de duplex. As vagas da garagem são grandes e acomodam até uma cabine dupla e tomada para carro elétrico para todos os apartamentos. 2 condomínios tão modernos que têm até fazenda solar para geração de energia e lazer de resort. De longe, estão entre os prédios mais tecnológicos e completos do ABC. São Bernardo parece outra cidade e é. Fale com a Patriane.